Como a espiritualidade pode curar a ansiedade e trazer paz interior? A ansiedade é o excesso de futuro ocupando o espaço do agora. É a mente que corre sem parar, ensaiando cenários, projetando riscos, repetindo perguntas que nunca encontram resposta. O corpo sente como se estivesse diante de uma ameaça, mesmo quando nada acontece de fato. O coração acelera, a respiração encurta. O sono não descansa. É como se estivéssemos sempre preparados para uma corrida que nunca começa. Essa condição, tão comum no mundo atual, não é apenas um estado mental, mas uma forma de viver. Muitos acreditam que só poderão relaxar quando tudo estiver resolvido, quando não houver mais riscos, quando o futuro oferecer garantias. Mas o futuro nunca será controlável. É justamente essa tentativa de antecipar cada detalhe que gera mais ansiedade. Quanto mais tentamos prever, mais inseguros ficamos. A espiritualidade contemporânea traz um antídoto poderoso: a presença. Viver no agora não significa abandonar responsabilidades, mas aprender a descansar no momento presente, sem carregar o peso do amanhã antes da hora. É no instante que respiramos, que sentimos, que encontramos clareza. É aqui que a alma repousa. Este caminho é um convite para olhar para a ansiedade não como inimiga, mas como um sinal de que a mente se perdeu no futuro. E, a partir desse reconhecimento, aprender a trazer-se de volta ao presente. É nesse espaço de silêncio, confiança e fé que o coração encontra descanso. O que é a ansiedade, segundo a psicologia? A ansiedade é uma das respostas mais naturais do ser humano. Do ponto de vista da psicologia, ela não é um erro do corpo ou da mente, mas um mecanismo de proteção. Durante milhares de anos, nossos ancestrais viveram em ambientes hostis, onde prever perigos era questão de sobrevivência. O coração acelerava, a respiração se tornava curta, os músculos se contraíam. O corpo inteiro se preparava para lutar ou fugir diante de uma ameaça. Essa reação automática, conhecida como resposta de luta ou fuga, ainda está gravada em nós. O problema surge quando essa reação começa a acontecer em situações em que não há ameaça real. A mente moderna, estimulada por excesso de informações, prazos, cobranças e incertezas, ativa os alarmes do corpo como se cada detalhe fosse um perigo iminente. Assim, o que deveria ser um mecanismo de proteção passageiro se transforma em um estado crônico. A ansiedade deixa de ser um recurso e se torna um fardo. A psicologia clínica explica que a ansiedade é marcada por pensamentos recorrentes de antecipação. A mente cria cenários futuros, geralmente negativos, e o corpo responde como se estivessem acontecendo agora. Essa desconexão entre o que é real e o que é imaginado desgasta a energia vital. Dormimos mal porque estamos ensaiando diálogos. Trabalhamos sob pressão porque estamos projetando fracassos. Convivemos com tensão porque estamos sempre imaginando rejeições. É importante lembrar que a ansiedade não é apenas mental. Ela se manifesta em sintomas físicos muito concretos: dores no peito, falta de ar, insônia, dores de cabeça, tensão muscular, problemas digestivos. O corpo fala que a mente não consegue calar. Essa dimensão física reforça ainda mais o ciclo, porque ao sentir os sintomas, a pessoa acredita que há algo errado acontecendo, o que retroalimenta o medo. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade também está ligada ao desejo de controle. Quanto mais inseguros nos sentimos diante da vida, mais tentamos prever cada detalhe como se fosse possível eliminar o imprevisto. Mas como a vida nunca oferece garantias absolutas, a mente permanece em alerta, tentando se preparar
para todos os cenários. O resultado é um desgaste constante e um sentimento de impotência. A psicologia cognitiva, por exemplo, mostra como a ansiedade está conectada a padrões de pensamento distorcidos, chamados de distorções cognitivas. Esses padrões fazem a mente interpretar os acontecimentos de forma exagerada ou catastrófica. Uma situação simples se transforma em uma ameaça gigante. Uma possibilidade mínima é vista como quase certeza. Esse filtro mental torna a vida mais pesada do que realmente é. Por outro lado, a psicologia também aponta caminhos. Um deles é aprender a identificar esses padrões. Reconhecer quando a mente está criando cenários sem base real e trazer-se de volta ao presente. Esse processo exige treino e autocompaixão, porque a ansiedade não desaparece de uma hora para outra, mas pouco a pouco é possível enfraquecer os gatilhos que mantêm o ciclo ativo. A psicologia humanista amplia esse olhar ao afirmar que a ansiedade também pode ser um convite para o crescimento. Ela sinaliza que algo dentro de nós pede atenção, que talvez estejamos vivendo distantes de nossos valores, que nos afastamos de um modo de vida que nos nutre. Nesse sentido, a ansiedade não é apenas um sintoma a ser combatido, mas uma mensagem a ser ouvida. Reconhecer a ansiedade é o primeiro passo para transformá-la. Negá-la ou reprimi-la só reforça seu poder. Olhar para ela com clareza, compreendendo suas origens e seus mecanismos, nos dá condições de lidar com ela de maneira mais madura e consciente. Assim, a psicologia nos oferece não apenas diagnósticos, mas também caminhos de reconciliação com a mente. E nesse ponto, a espiritualidade se aproxima. Porque, embora a psicologia explique o funcionamento da ansiedade, é a espiritualidade que nos convida a transcender a necessidade de controlar tudo, a descansar na confiança, a viver mais no agora. E é justamente essa união que começaremos a explorar ao longo desta jornada. Como o corpo responde ao excesso de pensamentos. A mente nunca para. Ela pensa quando acordamos, pensa quando trabalhamos, pensa até quando tentamos descansar. Pensar é sua natureza, mas o excesso de pensamentos cobra um preço alto. Quando a mente não descansa, o corpo também não consegue descansar. A ansiedade nasce justamente dessa hiperatividade mental, e o corpo é o primeiro a sentir seus efeitos. Do ponto de vista biológico, cada pensamento gera uma resposta química. Quando os pensamentos são de medo, preocupação ou insegurança, o corpo libera hormônios ligados ao estresse, como o cortisol e a adrenalina. Eles são úteis em situações de perigo imediato, mas quando permanecem ativos por tempo demais, desgastam todo o organismo. É como viver com um motor sempre acelerado. O carro pode até andar mais rápido no início, mas logo as peças começam a se desgastar. Os sintomas físicos mais comuns da ansiedade são conhecidos por muitos palpitações, sudorese, respiração curta, tensão muscular, dores de cabeça, problemas gastrointestinais e insônia. O corpo, ao receber mensagens constantes de que há algo errado, entra em um estado de alerta contínuo, e esse estado, quando prolongado, se transforma em sofrimento real, mesmo que nada de concreto esteja acontecendo ao redor. A mente ansiosa não distingue realidade de imaginação. Para ela, pensar em um problema futuro ativa o mesmo circuito que viver o problema agora. Se a pessoa imagina perder o emprego, brigar com alguém ou falhar em uma apresentação, o corpo reage como se a cena estivesse acontecendo. O coração acelera, o estômago se contrai, os músculos se preparam para lutar ou fugir. É uma guerra interna travada contra cenários que só existem
dentro da cabeça. Essa desconexão gera um paradoxo doloroso. Quanto mais a mente pensa, mais o corpo sofre. E quanto mais o corpo sofre, mais a mente acredita que há algo errado, criando ainda mais pensamentos de alerta. É um círculo vicioso em que pensamento e corpo se retroalimentam, aprisionando a pessoa em um estado permanente de tensão. A psicologia explica que a ansiedade é, muitas vezes, um corpo gritando aquilo que a mente não conseguiu resolver. Quando não paramos para processar emoções e preocupações, elas se acumulam até transbordar em sintomas físicos. O corpo se torna o espelho das nossas resistências internas. Um estômago sempre contraído pode revelar preocupações não expressas. Ombros tensos podem carregar pesos emocionais que não foram liberados. A insônia pode ser o resultado de uma mente que não aceita repousar. Na espiritualidade, esse fenômeno é compreendido de outra maneira, como um chamado para o retorno ao presente. O corpo, ao reagir ao excesso de pensamentos, nos mostra que estamos vivendo fora do agora. Ele se torna um lembrete vivo de que não estamos alinhados com o momento presente. Nesse sentido, os sintomas não são apenas inimigos a serem combatidos, mas sinais de que algo dentro de nós pede equilíbrio. Exercícios de respiração, meditação e atenção plena não são práticas vazias ou modismos modernos. Eles funcionam justamente porque interrompem esse ciclo. Ao trazer a atenção para a respiração ou para as sensações do corpo, a mente se ancora no presente e interrompe, ainda que por instantes, a enxurrada de pensamentos. O corpo responde quase imediatamente. Os batimentos desaceleram, a musculatura relaxa, a mente ganha clareza. Esse processo nos mostra algo essencial. Não precisamos esperar que todos os pensamentos desapareçam para encontrar calma. O que precisamos é aprender a não nos identificar com cada um deles. Quando paramos de acreditar que todo pensamento é uma verdade absoluta, o corpo começa a descansar. O peso diminui, a energia se renova. Filosoficamente, podemos dizer que o corpo é o grande mestre silencioso da vida. Ele nos mostra, sem palavras, quando estamos fora de equilíbrio. Ignorá-lo é como tapar os ouvidos diante de um aviso importante. Escutá-lo é aprender a respeitar nossos limites, aceitar nossa vulnerabilidade e reencontrar a harmonia entre mente e espírito. Portanto, o excesso de pensamentos não é apenas um problema mental, mas uma carga que se espalha por todo o ser. E é justamente por isso que aprender a cuidar da mente é também uma forma de cuidar do corpo. Ao acalmar os pensamentos, devolvemos ao corpo o direito de descansar. E quando o corpo descansa, a alma encontra espaço para florescer. A mente que se antecipa cria prisões. A mente humana tem a capacidade única de se projetar para o futuro. É essa habilidade que nos permite planejar viagens, sonhar com conquistas, evitar perigos e criar novos caminhos. Mas quando essa projeção se transforma em antecipação constante, a mente deixa de ser uma aliada e passa a se tornar uma prisão invisível. Em vez de nos preparar para a vida, ela nos impede de vivê-la. A antecipação ansiosa é como uma lente distorcida que faz enxergarmos o mundo não como ele é, mas como tememos que ele seja. Tudo se transforma em ameaça potencial. Um silêncio pode ser interpretado como rejeição. Uma pequena dúvida pode virar certeza de fracasso. Uma tarefa simples se torna um fardo gigante. A mente, ao se antecipar, cria histórias que ainda não aconteceram, mas que já aprisionam o coração. Na psicologia,
Esse processo é descrito como catastrofização, a tendência de sempre esperar o pior desfecho. A pessoa acredita que, ao prever os piores cenários, estará mais preparada, mas o efeito é o oposto. Viver ensaiando tragédias não nos fortalece, apenas nos desgasta. É como carregar constantemente uma mala cheia de pedras, acreditando que em algum momento elas serão úteis. No fim, o peso só cansa e nunca protege de fato. A mente que se antecipa também rouba o presente. Enquanto estamos ocupados projetando o que pode dar errado, não conseguimos experimentar o que está dando certo agora. Um encontro agradável é interrompido pela preocupação com o que virá depois. Um momento de descanso é invadido pela inquietação com as tarefas futuras. É como assistir a um filme sempre preocupado com a última cena, sem conseguir apreciar a história que se desenrola. O impacto disso no corpo e na alma é profundo. O corpo reage a cada cenário antecipado como se fosse real. A musculatura se contrai, o coração dispara, a respiração se torna irregular. A alma, por sua vez, perde a capacidade de se encantar com o simples. A beleza de um pôr-do-sol, o riso de uma criança, o silêncio da noite, tudo passa despercebido porque a mente está ocupada demais em construir prisões de preocupação. Espiritualmente, viver na antecipação é como perder o encontro com a vida. O agora é o único momento real, mas quem vive preso ao amanhã não consegue habitá-lo. A ansiedade nos arranca do presente e nos joga em um futuro que ainda não existe. E, ao viver nesse futuro imaginário, criamos dores que não precisariam ser sentidas. É como pagar juros de uma dívida que talvez nunca venha a existir. A filosofia também nos alerta para esse perigo. O excesso de antecipação é uma forma de aprisionamento mental. Em vez de liberdade, cria dependência da certeza. Em vez de fluidez, cria rigidez. E quando nos tornamos escravos da necessidade de prever, esquecemos que a vida é feita de imprevistos e que é justamente no inesperado que muitas vezes encontramos os maiores aprendizados e alegrias. Para romper com essa prisão, o primeiro passo é perceber quando a mente está se antecipando. Observar os pensamentos como se fossem nuvens passando no céu, sem se apegar a cada um. Essa prática, comum em tradições contemplativas e também na psicologia moderna, ajuda a reduzir o poder dos cenários imaginados. Ao invés de acreditar em cada pensamento, aprendemos a dizer: isso é apenas uma possibilidade, não uma realidade. A segunda atitude é resgatar o corpo como âncora. Ao sentir a mente acelerada, trazer a atenção para a respiração, para os pés no chão, para os sons ao redor. Esses gestos simples nos devolvem ao presente e nos lembram de que o único espaço real é o agora. A terceira atitude é cultivar confiança, aceitar que a vida sempre terá uma dose de incerteza e que não precisamos saber todas as respostas antes da hora. Confiar não elimina os riscos, mas nos liberta do peso de tentar controlá-los. A mente que se antecipa cria prisões, mas quando aprendemos a soltar, descobrimos que não precisamos viver encarcerados em futuros imaginários. Podemos escolher habitar o presente e nele encontrar a liberdade que nenhuma previsão poderia oferecer. O poder da respiração consciente. A respiração é o elo mais simples e mais profundo entre corpo, mente e espírito. Ela acontece o tempo todo, sem que precisemos pensar, mas quase nunca prestamos atenção nela. Quando estamos ansiosos, a respiração fica curta, superficial, acelerada. Quando estamos tranquilos, ela se aprofunda naturalmente, trazendo calma
e clareza. É como se o corpo nos lembrasse, a cada inspiração e expiração, que a vida acontece neste instante. Na psicologia, a respiração consciente é usada como ferramenta terapêutica porque tem o poder de interromper o ciclo da ansiedade. Quando a mente dispara pensamentos acelerados, o corpo responde com tensão. Mas, ao respirar de forma lenta e profunda, enviamos ao sistema nervoso a mensagem de que não há perigo imediato. O coração desacelera, os músculos relaxam, a mente ganha espaço para se reorganizar. É um gesto simples, mas profundamente transformador. A espiritualidade de várias tradições coloca a respiração no centro da prática. No yoga, no budismo, em diversas linhas de meditação, a atenção ao ar que entra e sai é a porta de entrada para estados mais profundos de consciência. Isso acontece porque a respiração é um lembrete constante da presença. Não respiramos no passado nem no futuro. Só é possível respirar agora. Assim, cada inspiração é um convite para voltar ao presente. Praticar a respiração consciente não exige técnicas complicadas. Basta parar por alguns instantes e observar o ar entrando e saindo do corpo. Sentir o movimento do peito, a expansão do abdômen, a suavidade do fluxo. Esse simples ato de observar já nos ajuda a desacelerar. A cada inspiração, podemos imaginar que soltamos também um pouco das tensões e preocupações. A cada inspiração, recebemos frescor, clareza e vida nova. O poder da respiração consciente está em sua simplicidade. Quando estamos perdidos em pensamentos ansiosos, ela nos devolve ao corpo. Quando estamos sobrecarregados por emoções, ela nos dá um ponto de apoio. Quando estamos desconectados de nós mesmos, ela nos reconcilia com o momento presente. Na filosofia, a respiração pode ser vista como símbolo da impermanência. Cada inspiração nasce, cada expiração morre, e, ainda assim, o ciclo se renova. A respiração nos ensina que a vida é feita de ciclos, de entradas e saídas, de começos e finais que se sucedem naturalmente. Reconhecer isso é aceitar que a existência não precisa ser controlada, apenas vivida. Do ponto de vista prático, uma das formas mais eficazes de lidar com a ansiedade é cultivar momentos diários de respiração consciente. Pode ser ao acordar, antes de dormir, durante o trabalho ou até em meio ao trânsito. Parar por um minuto para respirar de forma consciente já é suficiente para mudar a qualidade da experiência. Pequenas pausas de presença podem transformar um dia inteiro. É importante lembrar que a respiração consciente não elimina os problemas, mas muda a forma como nos relacionamos com eles. Ao invés de reagir com desespero, ganhamos clareza. Ao invés de nos perdermos em cenários futuros, ancoramo-nos no presente. É como acender uma luz em um quarto escuro. O problema pode continuar lá, mas conseguimos enzirgá-lo com mais calma e clareza. Respirar conscientemente é um ato de entrega. É reconhecer que não precisamos carregar o peso de todos os pensamentos, que podemos, pelo menos por alguns instantes, confiar que o ar entra e sai sem esforço, sustentando a vida sem nosso controle. E, nesse gesto simples, reencontramos a paz que tanto buscamos. No fim, a respiração consciente não é apenas uma técnica, é um lembrete vivo de que a vida acontece agora. Cada inspiração é oportunidade de renascer. Cada expiração é chance de soltar o que não nos serve mais. E, nesse ritmo sagrado, a ansiedade encontra repouso, porque não há excesso de futuro na respiração. Só há o presente, sempre disponível, sempre acessível. O presente como antídoto espiritual. A ansiedade é, em sua essência, um excesso de futuro. É a mente correndo para frente, tentando antecipar cenários, prever riscos
e construir respostas antes do tempo. Mas o presente é o único espaço real em que a vida acontece. É aqui que respiramos, sentimos, escolhemos e transformamos. Por isso, o agora é o maior antídoto espiritual contra a ansiedade. Viver no presente não significa ignorar responsabilidades ou abandonar planos. Significa compreender que só neste instante temos poder para agir. O futuro é um campo aberto de possibilidades, mas não está em nossas mãos agora. O passado já não pode ser mudado. O presente, porém, é sempre acessível. Quando nos enraizamos nele, a ansiedade perde parte de sua força, porque a mente não encontra terreno fértil para projetar preocupações. A espiritualidade contemporânea, inspirada por mestres como Eckhart Tolle, ensina que o agora é a única realidade. A mente tenta nos convencer de que a felicidade estará no amanhã, quando tivermos mais conquistas, mais segurança ou mais certezas. Mas esse amanhã nunca chega. Sempre que o futuro se manifesta, ele se manifesta como presente. Assim, se não aprendermos a viver o agora, jamais encontraremos o repouso da alma. Na psicologia, o presente é valorizado através das práticas de atenção plena, conhecidas como mindfulness. Essa abordagem propõe que, ao trazer a consciência para o aqui e agora, observando a respiração, as sensações do corpo, os sons ao redor, interrompemos o fluxo da antecipação ansiosa. Estudos mostram que pessoas que cultivam a atenção plena apresentam menos sintomas de ansiedade, maior clareza mental e mais equilíbrio emocional. O presente é também o espaço do corpo. Quando estamos atentos ao agora, voltamos a sentir o ritmo do coração, o ar entrando e saindo dos pulmões, o contato dos pés com o chão. O corpo é sempre presente. Só a mente se perde no tempo. Por isso, reconectar-se ao corpo é uma forma de voltar ao presente. E, quando voltamos, percebemos que a maior parte das preocupações que nos atormentavam não existe aqui, neste instante. Espiritualmente, estar presente é um ato de fé. É confiar que não precisamos resolver o amanhã agora. É descansar no que está diante de nós, acreditando que cada passo nos revelará o seguinte. Essa confiança não elimina as dificuldades, mas nos permite enfrentá-las com mais serenidade, porque em vez de carregarmos o peso de todos os dias futuros, carregamos apenas o de hoje. E quase sempre, o de hoje é suportável. Filosoficamente, o presente é o único tempo que realmente existe. O passado é memória. O futuro é imaginação. Ambos são construções da mente. O presente, ao contrário, é experiência concreta. Quando aceitamos isso, percebemos que muito do nosso sofrimento nasce de viver em tempos que não existem. É como se estivéssemos tentando morar em uma casa que ainda não foi construída ou em uma que já foi demolida. O agora é a única morada possível. Viver no presente também nos reconcilia com a beleza da vida. Pequenos detalhes, antes ignorados, passam a ser percebidos. O sabor de uma refeição, o canto de um pássaro, o brilho do sol na janela. Esses momentos aparentemente simples são fontes reais de bem-estar. A ansiedade, ao nos arrastar para o futuro, nos impede de ver essas dádivas. Mas quando voltamos ao presente, a vida recupera sua cor. O presente é o antídoto, porque desarma a raiz da ansiedade. Ele não promete eliminar problemas, mas nos lembra que não precisamos rezar veloz, todos de uma vez. Ele nos ensina que podemos dar um passo de cada vez e que esse passo, dado com consciência, é suficiente
É nesse caminhar, instante após instante, que descobrimos a serenidade. No fim, o presente não é apenas um conceito espiritual, mas uma prática. É escolher, inúmeras vezes ao dia, voltar ao agora. É perceber a mente que corre e gentilmente trazê-la de volta. É escolher respirar em vez de se perder em cenários futuros. E nesse exercício constante, encontramos não apenas calma, mas também a liberdade de viver de forma mais plena. O presente é o remédio silencioso que sempre esteve disponível. Basta parar, respirar e voltar. Aqui, neste instante, a ansiedade perde força. Aqui, neste instante, a alma encontra descanso. Práticas de atenção plena no cotidiano. Falar em presença pode soar como algo abstrato, quase inalcançável, mas a verdade é que a atenção plena não é um estado reservado a monges ou meditadores experientes. Ela pode ser cultivada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, no meio da rotina mais comum. A presença é, na essência, simples. É estar inteiro no que se faz, sem se perder nos labirintos da mente. Uma das práticas mais acessíveis é transformar tarefas diárias em exercícios de consciência. Lavar a louça, tomar banho, caminhar até o trabalho, preparar um café. Todas essas ações, normalmente automáticas, podem se tornar portais de atenção plena. Ao lavar a louça, por exemplo, em vez de pensar na reunião de amanhã ou na conversa difícil que tivemos ontem, podemos focar na água que escorre, no cheiro do sabão, no som dos pratos. Esse simples redirecionamento nos ancora no agora. Outra prática eficaz é a respiração consciente durante pequenos intervalos do dia. Podemos programar lembretes no celular ou simplesmente criar o hábito de parar por 1 minuto para respirar profundamente antes de começar uma nova tarefa. Esse gesto cria pausas de presença no meio da correria e reduz o ritmo acelerado da mente. A atenção plena também pode ser cultivada no contato com a natureza. Observar o movimento das folhas ao vento, sentir a textura de uma flor, ouvir o canto de um pássaro. Esses detalhes, muitas vezes ignorados, são convites silenciosos para desacelerar. Eles nos lembram que a vida não acontece apenas no grande, mas também no pequeno, no singelo, no instante que se apresenta. Na psicologia, pesquisas mostram que a prática regular da atenção plena está ligada a menores níveis de ansiedade, maior clareza cognitiva e maior bem-estar geral. Isso acontece porque, ao trazer a mente para o agora, interrompemos o ciclo de pensamentos automáticos que alimenta a ansiedade. A cada vez que escolhemos estar presentes, enfraquecemos o hábito de viver presos ao futuro ou ao passado. A espiritualidade nos convida a ir além. A atenção plena não é apenas uma técnica, mas uma forma de oração silenciosa. Estar presente é honrar o instante como sagrado. É reconhecer que cada respiração é um presente, que cada momento carrega em si a plenitude da vida. Esse olhar transforma a rotina em caminho espiritual. Não é preciso estar em um templo para meditar. Cada gesto cotidiano pode se tornar um altar de presença. Praticar a atenção plena também envolve desenvolver um olhar compassivo para os próprios pensamentos. Não se trata de lutar contra eles, mas de observa-los sem julgamento. Quando a mente começar a correr, podemos simplesmente notar: isso é apenas um pensamento. Essa atitude nos dá distância do turbilhão mental e nos ajuda a não nos identificar com cada história criada pela mente. Um exercício simples é escolher um objeto do dia a dia, menos uma xícara, uma caneta, um livro, e dedicar alguns segundos
apenas a observá-lo. Reparar nas cores, nas formas, no peso, na textura. Esse foco treinado nos lembra que é possível estar presente em qualquer situação, mesmo nas mais corriqueiras. Outro caminho é a prática da gratidão consciente. Ao final do dia, reservar alguns minutos para lembrar de 3 coisas pelas quais somos gratos. Esse exercício nos ajuda a voltar os olhos para o que existe agora, em vez de nos perdermos no que falta ou no que tememos perder. A gratidão ancora o coração no presente com suavidade. Filosoficamente, cultivar a atenção plena é recuperar a arte de viver. É escolher estar inteiro em cada momento, em vez de viver fragmentado entre passado e futuro. É resgatar a simplicidade de estar aqui, agora, como se este fosse o único momento que importa menos, porque de fato é. Com o tempo, a prática da atenção plena deixa de ser apenas um exercício e se torna um modo de viver. A vida não muda de cenário, mas muda de cor. Pequenos detalhes, antes invisíveis, ganham significado. E a ansiedade, que antes dominava os dias, começa a perder espaço, porque não há excesso de futuro no agora. Há apenas presença, clareza e paz. Cuidar do corpo para cuidar da mente. Quando falamos de ansiedade, é comum imaginar que tudo se resolve apenas na mente, mas o corpo e a mente não são entidades separadas, são dimensões inseparáveis de uma mesma existência. O que afeta um reverbera no outro. Por isso, cuidar do corpo é também cuidar da mente. E muitas vezes, o caminho para acalmar os pensamentos começa no corpo que habitamos todos os dias. A psicologia e a medicina explicam que o corpo armazena tensões emocionais, ombros rígidos, estômago contraído, dor de cabeça frequente, insônia persistente. Tudo isso pode ser expressão de preocupações não processadas. É como se o corpo fosse um espelho silencioso daquilo que a mente não conseguiu organizar. Quando ignoramos os sinais, a ansiedade se intensifica. Mas quando escutamos o corpo, abrimos portas para a cura. Um dos cuidados mais simples e poderosos é o movimento físico. Caminhar, dançar, alongar-se, praticar exercícios. O corpo em movimento libera endorfinas e serotonina, substâncias que equilibram o humor e reduzem a sensação de ansiedade. Além disso, o movimento nos traz para o presente, porque ao sentir o ritmo da respiração, o impacto dos pés no chão, a energia circulando, a mente se ancora no agora. Não é preciso atividades complexas. Até alguns minutos de caminhada consciente já fazem diferença. Outro cuidado essencial é o sono. A mente ansiosa costuma interferir na qualidade do descanso. Mas o sono, por sua vez, é um dos maiores reguladores emocionais. Dormir bem reorganiza memórias, estabiliza o humor e recarrega as energias. Cuidar da higiene do sono, reduzir estímulos antes de dormir, manter horários regulares, criar rituais de relaxamento é uma forma concreta de acalmar a mente através do corpo. A alimentação também influencia diretamente a ansiedade. Alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e cafeína intensificam o estado de alerta. Já refeições equilibradas, ricas em nutrientes, sustentam a energia e regulam o sistema nervoso. Comer de forma consciente, prestando atenção ao sabor e ao ato de se alimentar. É mais uma prática que une cuidado físico e presença mental. A respiração, como vimos, é outra ponte poderosa. Exercícios de respiração profunda não apenas reduzem os sintomas da ansiedade, mas também fortalecem a conexão com o corpo. Sentir o ar entrando e saindo, observar o movimento
do abdômen, entregar-se ao ritmo natural da vida que se expressa no fôlego. Tudo isso devolve equilíbrio ao sistema nervoso. Espiritualmente, cuidar do corpo é reconhecer que ele é o templo da alma. Não se trata de cultuar a aparência ou buscar padrões, mas de honrar o espaço sagrado que nos permite viver, sentir e experimentar. O corpo é a base que sustenta nossa jornada espiritual. Quando negligenciamos o corpo, enfraquecemos também nossa capacidade de presença e consciência. A filosofia nos lembra que somos seres encarnados. Não existe espiritualidade que ignore o corpo. Ele é parte do caminho, não um obstáculo. É através dele que respiramos, caminhamos, abraçamos, choramos, sorrimos. É no corpo que experimentamos a vida. E é através dele que podemos aprender a descansar a mente. Cuidar do corpo, portanto, não é luxo nem vaidade, mas necessidade. É estratégia de equilíbrio e de serenidade. Pequenos hábitos diários: dormir bem, alimentar-se com consciência, mover-se, respirar profundamente menos, constrói uma base sólida para lidar com a ansiedade. Ao cuidar do corpo, a mente encontra mais estabilidade. Ao estabilizar a mente, a alma encontra espaço para repousar. No fim, perceberemos que corpo e mente são aliados no mesmo processo. Quando oferecemos descanso ao corpo, oferecemos paz à mente. Quando fortalecemos o corpo, fortalecemos também nossa capacidade emocional. É essa integração que nos ensina a viver de forma mais plena, presente e serena. Acolher a ansiedade, em vez de combatê-la. Muitas pessoas, ao sentir a ansiedade, entram imediatamente em estado de luta. Tentam reprimê-la, escondê-la, sufocá-la. Dizem a si mesmas: não posso sentir isso, preciso me acalmar agora, tenho que controlar meus pensamentos. Esse impulso de combate é natural, mas raramente funciona. Quanto mais tentamos empurrar a ansiedade para longe, mais ela ganha força. É como tentar segurar uma bola dentro da água. Quanto mais a pressionamos para baixo, mais ela retorna com intensidade. A psicologia moderna nos ensina que a ansiedade não deve ser tratada como inimiga, mas como mensageira. Ela não surge por acaso. Carrega sinais sobre nossas inseguranças, nossos medos, nossas preocupações não resolvidas. Acolhê-la não significa desejá-la ou gostar dela, mas reconhecê-la como parte da experiência humana. Quando dizemos a nós mesmos é normal sentir ansiedade, abrimos espaço para compreender, em vez de apenas reprimir. Esse acolhimento é o que reduz a intensidade do sintoma. A ansiedade deixa de ser um monstro e passa a ser uma voz a ser ouvida. Podemos nos perguntar: o que você está tentando me mostrar? De onde vem esse medo? O que dentro de mim precisa de cuidado agora? Esse diálogo interno transforma a ansiedade de inimiga em guia. Ao invés de ser um obstáculo, ela se torna uma oportunidade de autoconhecimento. Na prática, acolher a ansiedade pode começar com um gesto simples: parar, respirar e dizer internamente: está tudo bem, sentir isso agora. Essa frase, que parece tão pequena, desarma a resistência. Permite que a emoção exista sem dominar completamente. É um exercício de compaixão consigo mesmo, que enfraquece o ciclo de culpa e autocobrança que só alimenta a ansiedade. Espiritualmente, acolher a ansiedade é também um ato de presença. É reconhecer que até o desconforto faz parte da vida. Em vez de fugir da sensação, aprendemos a permanecer com ela, confiando que, como tudo, ela também passa. A ansiedade é movimento, nunca permanência. Ela sobe como uma onda e, se permitirmos, também desce.
O sofrimento maior surge quando resistimos à onda e tentamos contê-la, mas, ao surfar nela com consciência, atravessamos a experiência com menos dor. A filosofia nos lembra que negar nossas emoções é negar parte de nós mesmos. Não existe vida plena sem sombra, sem fragilidade, sem vulnerabilidade. Acolher a ansiedade é reconhecer que somos humanos, imperfeitos, mas capazes de transformar a dor em aprendizado. É escolher a autenticidade em vez da máscara da perfeição. Esse acolhimento também tem efeito libertador nos relacionamentos. Quando aceitamos nossa própria ansiedade, desenvolvemos mais empatia pelos outros. Percebemos que não estamos sozinhos, que milhões de pessoas vivem as mesmas batalhas internas. Esse reconhecimento nos aproxima, porque transforma a ansiedade de segredo vergonhoso em experiência compartilhada. É claro que acolher não significa se conformar. Não se trata de permanecer refém da ansiedade, mas de criar uma nova relação com ela. Ao invés de lutar, aprendemos a ouvir, a cuidar, a responder de forma diferente. É como acolher uma criança assustada. Em vez de gritar para que ela se cale, estendemos os braços e oferecemos segurança. Esse gesto simples muda tudo. No fim, acolher a ansiedade é escolher a compaixão em vez da guerra interna. É abrir espaço para que a emoção se manifeste e, assim, se transforme. Quando paramos de combater, o coração encontra descanso. Porque não há mais necessidade de gastar energia escondendo o que sentimos. Há apenas a verdade do instante, aceita com amor. E é nesse espaço de aceitação que a ansiedade perde seu domínio, porque ao ser acolhida, ela se dissolve em compreensão. E no lugar da luta, nasce a serenidade, a espiritualidade como refúgio para a mente ansiosa. Em meio à agitação do mundo moderno, com excesso de informações, cobranças e incertezas, a mente ansiosa busca desesperadamente um porto seguro. Esse porto, muitas vezes, não pode ser encontrado nas promessas de segurança externa, porque nada fora de nós pode garantir estabilidade permanente. É nesse ponto que a espiritualidade se apresenta como refúgio, um espaço interior onde a alma pode descansar, mesmo quando a vida ao redor parece turbulenta. A espiritualidade não precisa estar ligada a uma religião específica. Ela é a experiência de conexão com algo maior que nós mesmos. Esse algo maior pode ser chamado de Deus, de vida, de natureza, de fluxo universal, de consciência. O nome importa pouco. O que importa é a experiência. A espiritualidade nos lembra que não estamos sozinhos, que não precisamos carregar o peso do mundo apenas com nossas forças. Essa lembrança, por si só, já acalma a mente ansiosa. Quando olhamos para a ansiedade sob a lente espiritual, ela deixa de ser apenas um transtorno ou sintoma e passa a ser também um chamado, um convite para retornar à presença, para confiar mais, para reconhecer que há limites para o controle humano. A fé, nesse sentido, é um antídoto poderoso contra a ansiedade, porque nos ensina a viver sem garantias, confiando que, ainda assim, a vida nos sustenta. Práticas espirituais simples podem transformar profundamente a relação com a ansiedade. A meditação, por exemplo, ensina a observar os pensamentos sem se prender a eles. A oração, em qualquer tradição, é um gesto de entrega. Ao expressar nossos medos e desejos, abrimos mão da ilusão de que precisamos resolver tudo sozinhos. O silêncio contemplativo nos reconecta com o espaço interior de paz que sempre esteve disponível, mas que a mente ansiosa insiste em esconder. A psicologia reconhece cada vez mais os benefícios dessas práticas espirituais. Estudos mostram que pessoas que cultivam meditação, oração ou rituais de conexão espiritual apresentam
níveis mais baixos de estresse, maior resiliência e mais bem-estar emocional. Isso acontece porque tais práticas ativam áreas do cérebro ligadas à calma, à empatia e à sensação de pertencimento. Espiritualmente, a ansiedade pode ser vista como um lembrete de que nos afastamos do agora. Quando nos sentimos engolidos pelo excesso de futuro, podemos nos voltar para o instante presente através da fé. Não importa se o caminho escolhido é meditar, rezar, caminhar em silêncio pela natureza ou simplesmente respirar com consciência. O gesto essencial é o mesmo: voltar-se para dentro e confiar que a vida tem sua própria sabedoria. Filosoficamente, esse movimento pode ser compreendido como a reconciliação com a impermanência. Quando aceitamos que a vida nunca será completamente previsível, paramos de lutar contra essa realidade. A espiritualidade nos ajuda a abraçar o desconhecido como parte natural da existência. É como aprender a navegar sem precisar conhecer cada onda, confiando que temos recursos internos e apoio invisível para atravessar o mar. A espiritualidade também oferece uma mudança de perspectiva. A mente ansiosa foca no medo, no perigo, na perda. A espiritualidade amplia o olhar para a confiança, a gratidão e a esperança. Essa mudança de foco não nega os problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los com outro espírito. Em vez de desespero, encontramos serenidade. Em vez de solidão, sentimos conexão. Em vez de rigidez, aprendemos a fluir. No cotidiano, essa espiritualidade prática pode se traduzir em pequenos rituais: acender uma vela ao acordar, agradecer antes das refeições, dedicar alguns minutos do dia para silêncio e contemplação. Esses gestos, repetidos com intenção, criam ilhas de paz no meio da correria. E essas ilhas se expandem até que a vida inteira se torna mais leve e ancorada. No fim, a espiritualidade é o lugar para onde a mente ansiosa pode retornar sempre que se sentir perdida, não como fuga da realidade, mas como reencontro com o essencial. É o espaço onde entendemos que não precisamos controlar tudo para estarmos bem. Que a vida, apesar de suas incertezas, é sustentada por uma sabedoria maior e que, ao confiar nisso, podemos descansar. Assim, a espiritualidade se revela como um refúgio silencioso e profundo, não um esconderijo, mas um lar interior. Um lugar onde a mente se aquieta, o coração se abre e a alma respira. O descanso da alma está no agora. Depois de percorrermos este caminho, fica claro que a ansiedade não é apenas um problema a ser eliminado, mas um sinal a ser compreendido. Ela nos mostra que a mente se perdeu no excesso de futuro, que estamos tentando controlar aquilo que não pode ser controlado, que esquecemos de habitar o único lugar onde a vida realmente acontece, o presente. A psicologia nos ajuda a entender os mecanismos da ansiedade, os pensamentos repetitivos, o corpo em alerta, os ciclos de antecipação. A espiritualidade, por sua vez, nos convida a transcender a luta, a olhar para a ansiedade não como inimiga, mas como professora. Ela revela que cada respiração pode ser um retorno ao agora, que cada instante é uma chance de repouso, que a paz não está no amanhã perfeito, mas na aceitação do hoje imperfeito. O descanso da alma não se encontra quando todos os problemas desaparecem. Ele nasce quando aprendemos a descansar, mesmo em meio às incertezas. É nesse espaço de confiança que encontramos serenidade. Confiar não significa que tudo sairá exatamente como desejamos, mas que, aconteça o que acontecer, teremos recursos internos e apoio invisível
para atravessar. Essa confiança tira o peso da vida e devolve o frescor de viver. A fé, nesse sentido, é um convite para soltar o excesso de futuro, soltar as expectativas rígidas, soltar a necessidade de controlar cada detalhe e, ao soltar, descobrimos que a vida nos sustenta, que não precisamos correr atrás da paz, porque ela já está aqui, disponível no instante presente. O agora é sempre um porto seguro, porque nele não há excesso de passado nem excesso de futuro. Há apenas o ser, a respiração, o silêncio. Práticas simples podem nos ajudar a ancorar essa consciência. A respiração consciente, a atenção plena no cotidiano, o cuidado com o corpo, o acolhimento da ansiedade em vez da luta contra ela. A espiritualidade como refúgio, cada gesto, por menor que pareça, é um caminho de retorno ao presente, e cada retorno nos fortalece, pouco a pouco, até que a mente aprenda a descansar mais vezes no agora do que se perder no amanhã. Filosoficamente, podemos dizer que o descanso da alma é o reencontro com o essencial. É viver sem a necessidade constante de justificativas, sem a busca incessante por garantias. É habitar o simples, o aqui, o hoje. Quando conseguimos isso, a ansiedade deixa de ser a voz dominante. Ela pode até aparecer, mas já não nos governa. O descanso não está em esperar que a vida fique perfeita. Ele está em aprender a confiar que, mesmo imperfeita, a vida pode ser vivida com leveza. Está em aceitar que a paz não é fruto do controle, mas da entrega. Está em perceber que não precisamos correr atrás do que já está presente. O descanso da alma está no agora. Sempre esteve. Cabe a nós escolher, inúmeras vezes ao dia, voltar para esse espaço. Respirar, soltar, confiar e, nesse gesto simples, reencontrar a serenidade que tanto buscamos, porque no fim, a verdadeira cura não está em eliminar a ansiedade, mas em aprender a viver com ela de forma mais consciente, amorosa e presente. E quando fazemos isso, o coração descansa, a mente se aquieta e a alma floresce.